Olá, estudantes, pais e responsáveis. Eu sou a professora Fabiana. Esse vídeo de orientação da atividade número 5. Na proposta, nós vamos conversar sobre os biomas brasileiros. Servem aqui a região, o bioma da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, bioma Pampa. Essa é a distribuição dos biomas brasileiros. Um bioma é a unidade biológica ou um espaço geográfico caracterizado de acordo com o clima, a vegetação e tem ou não presença de fogo. No cerrado tem presença de fogo natural por conta da questão do clima. No bioma brasileiro, iniciamos com a Amazônia, que é uma floresta equatorial brasileira, ocupa cerca de metade do território do Brasil e está concentrada nas regiões norte e em parte da região centro-oeste. É um bioma muito importante, porque como tem muita vegetação e árvores com altura chegando até 50 metros, existe uma evaporação muito grande. Essa liberação de vapor de água na atmosfera contribui com a formação dos chamados rios voadores, que auxiliam todo o nosso país, além do nosso planeta. Outro detalhe importante é a sua fauna, que é muito rica, com uma diversidade de insetos, de mamíferos, de aves, né? Como, por exemplo, também répteis. Temos o próximo bioma, que esse aqui é a nossa característica, né? Que Campo Grande tem muito disso aqui no Mato Grosso do Sul, que é o bioma cerrado. Cerrado ou a savana brasileira. Ela se encontra na região centro-oeste, na parte nordeste e sudeste do país. Ele é caracterizado por um clima tropical continental, com as estações bem definidas, uma úmida que é o verão e a outra seca que é o inverno. As vegetações, observem bem aqui as árvores, elas têm uma estrutura retorcida, são árvores pequenas, de média estatura. A fauna da região também ela é muito rica, tem principalmente, né, as capivaras, lobos-guarás, tamanduás, antas, seriemas, etc. O bioma da Mata Atlântica, lembra que eu disse no início que o Mato Grosso do Sul tem um pouquinho do Cerrado, um pouquinho da Mata Atlântica e um pouquinho do Pantanal. Então vamos falar um pouquinho da Mata Atlântica. É uma floresta tropical do Brasil, praticamente já está desaparecendo devido ao desmatamento, porque ela se encontra geralmente em uma faixa de litoral, então por isso ela sofreu o desgaste do desmatamento mais rápido. É riquíssima em termos de vegetação, além dos animais, como por exemplo o mico-leão dourado, as pererecas, rãs, é muito comum no ambiente úmido. Temos também a questão da vegetação, muita água, muitas nascentes também, é característica da Mata Atlântica. Nos biomas brasileiros, a caatinga, que se estende por todo o sertão brasileiro, ocupando cerca de 11% do nosso território. É uma região muito seca, por isso a vegetação ela precisa ser adaptada a essa condição de ter pouco acesso à água. Então, geralmente as suas raízes elas são muito profundas e quando tem possibilidade de uma reserva de água na própria raiz. Outro detalhe é a questão das folhas, que perde com muita facilidade, e a adaptação. Um bom exemplo aqui, eu trouxe o cacto, que perdeu as suas folhas, ficando todo verde, conseguindo produzir os seus nutrientes a partir da fotossíntese na sua estrutura, para economizar e perder menos água. Nós temos o Pampa. Esse bioma é um bioma da região sul, ele é localizado bem no extremo sul mesmo. A característica é um clima frio e seco. A vegetação ela não consegue se desenvolver, então basicamente nessa região nós temos grama, são gramíneas, como capim barba de bode, capim gordura, capim mimoso, são exemplos de animais que vivem nesse bioma. O veado, a garça, a lontra, algumas capivaras, mas geralmente não tem árvores nessa região, é uma região de campo, é um bioma muito interessante da região sul e ele vem sofrendo muito desgastes ambientais
referente à pecuária, por conta de ter um solo que não tem vegetação com raízes profundas, sofre a erosão. O Pantanal é um bioma nosso, né? É bem característico do Mato Grosso do Sul, na nossa região norte, região de Corumbá, região de Miranda. Ele estende também para o Mato Grosso, além do Mato Grosso do Sul. Ele tem períodos interessantes por conta do regime dos rios presente nesses lugares, pois durante o período chuvoso, de outubro a abril, a água do Pantanal alaga grande parte da planície, como mostrado aqui na imagem. Quando o período chuvoso acaba, os rios diminuem seu volume e a água retorna para o seu leito. Então essa vegetação, ela é muito rica, não tem muitos animais, muitas plantas, e essa fauna, ela é riquíssima em aves, peixes, mamíferos e répteis. A floresta de araucária, ela possui o clima tropical, ou seja, com as estações do ano bem definidas, onde os invernos são frios e os verões quentes, com temperatura que varia ali da média de 25 graus no inverno a zero. Essa região ela se encontra no Paraná, é uma área de transição da Mata Atlântica, é uma mata de araucária, ali é uma região que o solo é muito forte, então ela a característica principal, floresta com araucária, a presença de aves que se alimentam do pinhão, está num processo de extinção pela região. Então, o destaque da floresta com araucária é a característica da sua vegetação. Então, a sua vegetação ela é representada pelo pinheiro do Paraná, região em que essa floresta se encontra. Por isso, vamos lá para as nossas atividades. Foi proposto para vocês um texto de introdução da atividade número 5, em que um estudante de biologia realizou uma viagem de campo para colher dados sobre as diferentes paisagens brasileiras em seu diário de campo. Ele foi fazendo as anotações. Ele anotou as características do bioma 1, as características do bioma 2, as características do bioma 3. A partir dessa análise e do que foi dito no vídeo, vocês vão estar indicando qual é a sequência dos biomas que esse estudante visitou. Qualquer dúvida vocês deixem no Messenger ou no comentário abaixo dos vídeos. Ok? Um forte abraço, até a próxima.